Nossa, faz tempo que nós não cantamos nosso louvor, né, Paulinho? Ô, Paulinho, eu te amo muito, Paulinho. Como eu te amo. Somente quando você está aqui na terça. Abram as nossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, verso de número 47. Quando você for achando, você se coloca sobre os pés. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Diga isso. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Eita glória. Diz assim um texto, Lucas 22, 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, se assente você e aplauda Jesus pela sua palavra. Dedos de profeta lá em cima. Cadê os profetas aqui? Tem profeta aqui. Você não é profeta, não? É. Aponte para o irmão que está do seu lado. Lembrando que toda ponte que você eleva alguém, volta para você, tá vendo? Diga para ele assim: toda dor tem um propósito. Se está doendo, é sinal que você está vivo. O pastor já nos antecipou falando que toda dor tem um propósito, e é mediante a dor que nós somos provados para algo maior ou melhor. Quando nós estamos diante desse texto, nós precisamos entender que Jesus está no final do seu ministério terreno. Está chegando a hora. Qual é a hora? Dele se entregar à cruz, dele se entregar por amor a mim e a você. Só que o que eu acho lindo em Jesus, Ana, que as suas últimas horas, os seus últimos dias, ele reservou para passar com seus discípulos. Jesus reservou esses momentos que o antecedia à cruz para passar com seus discípulos. Ele fez a última ceia. Ele avisou que a hora dele estava chegando. Ele deu a oportunidade para quem estava na mesa se arrepender do que ia fazer. Ele disse a eles que não vos deixaria só. Jesus olhou para os discípulos e foi dizendo:
A cada minuto que o restava, Jesus foi os confortando, Jesus foi os preparando, porque Jesus não pega ninguém de surpresa. Tem vezes que Jesus senta com você para conversar, mas é você que não quer conversar com Ele. Mas a conversa de Jesus é sempre para nos antecipar daquilo que ainda está para acontecer. Jesus passa pela ceia, é ali que Ele vai lavar os pés dos seus discípulos, dando a referência de um servo. Porque maior no reino não é aquele que tem o título, mas aquele que serve. O menor no reino é considerado o maior. O texto vai dizer que está chegando a hora do Filho do Homem, do Filho de Deus, ser entregue à pior morte que existia, a morte de cruz. Jesus convida os seus amigos para orar. E coisa boa, eu sempre falo, é ter amigos que te convidam para orar. Jesus convida os seus amigos para orar e ele vai se retirar no jardim do Getsemane, lugar da prensa, lugar onde se era extraído o azeite, onde era se prensado a oliveira. É ali que Jesus vai suar gotas de sangue, é ali que Jesus vai angustiar como homem, ele vai sentir. Ele vai se angustiar, ele vai se preocupar, ele vai ter medo do que está por vir. A sua humanidade humana, mas sendo filho do Deus Altíssimo, sendo Deus, ele não temeu. Sendo Deus, ele se entregou. Sendo Deus, ele fez por amor. Olha para esse irmão e diga: você é o resultado desse amor. Ô irmão, você pode adorar porque você é resultado deste amor. O texto vai dizer que quando ele chegou àquele lugar, ele começou a orar e pediu para que seus discípulos orassem para que não entrassem em tentação. Jesus vai se apartar dos seus discípulos e ele vai começar a conversar com o Pai, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas sempre a tua. E o texto vai dizer que apareceu um anjo do céu que o confortava. Oh, irmãos, todas as vezes que o desespero bater e você sentir só, Deus envia um anjo para te confortar. Deus envia um anjo para te consolar e dizer: você não está sozinho. Essa dor vai passar, essa agonia vai passar. E o que virá após essa dor é bem maior, é bem melhor. Ei, se alegra, porque tem dores aqui com datas, aleluia, marcadas para acabar. Pega na mão desse irmão e diga: aguenta firme. Está doendo, mas não esqueça que você está vivo. E o texto vai dizer que, posto em agonia, orava mais intensamente. Olha o que eu aprendo com Jesus. Quanto mais dói, mais eu oro. Quanto mais se intensifica, mais eu me aplico na oração. Nós somos diferentes. Quanto mais dói, mais a gente se afasta da oração. Quanto mais complica, a gente se distancia do propósito. Mas quanto mais a agonia aumentava, mais a oração ele intensificava. Ele intensificava, ele intensificava. Por quê? Porque ele sabia em quem ele acreditava e em quem estava posto a sua confiança. Jesus intenso na oração. Olha essa cena aqui, irmãos. Se eu fosse Jesus, meu Deus. Jesus está intenso na oração, Paulinho. Jesus vai resolver se levantar para dividir o que ele está vivendo com os discípulos. Quando ele chega, Rodrigo, os discípulos estão assim, ó. Jesus querendo compartilhar o que ele estava vivendo ali no Getsemane, e os discípulos estavam. Se tiver alguém dormindo, babando do seu lado, aperta a mão dele e diga: acorda. Jesus decidiu compartilhar algo com você, e se você perder, no próximo culto não vai ter a mesma não. É nesse culto que Jesus quer compartilhar algumas coisas com você, mas Jesus só compartilha com quem está. Acorda aí.
Olha, verso de número 45 do texto, capítulo 22. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou dormindo de tristeza. Quem era para estar triste era Jesus, que a poucas horas dali ia ser entregue. Mas eles que estavam tristes. Olha para o seu irmão e diga: qual é o motivo da sua alegria, da sua tristeza mesmo? Por que você está triste mesmo? Ele já morreu e ao terceiro dia ressuscitou e te garantiu que estaria com você todos os dias da sua vida. Irmãos, a tristeza pode até vir, mas o amanhecer tem a alegria de Deus ressurgindo sobre a tua vida. Pode até entristecer, mas não pode permanecer triste. Se você vê nos outros evangelhos que vai relatar essa história, vai dizer que Jesus acordou pela primeira vez e voltou a orar. Quando Jesus retorna, eles voltam a dormir. Aí Jesus vai voltar na segunda vez e vai despertar eles, vai dizer: não conseguem vocês orar nem uma hora comigo? Pedro, você diz que é meu amigo, mas você não consegue orar uma hora comigo? Orai para que não entrais em tentação. Jesus já estava preparando eles por aquilo que havia de acontecer. Jesus está dizendo, não é para orar depois que acontece, é para orar antes. Porque a oração previne, a oração te prepara. Diga para o seu irmão, a oração te prepara para a situação difícil, para o momento difícil. Quando Jesus volta a terceira vez, porque Jesus insiste com alguém, mas tem hora que Jesus abre mão. Você sabia disso? Jesus vai insistindo, mas tem hora que Jesus abre mão. Na terceira vez, Jesus vai voltar e sabe o que ele vai dizer? Se quiser dormir, dorme, basta, chega. Não vou mais forçar e nem pedir que vocês orem. Quem quiser orar, que ore. Mas depois que estiver passando, vocês vão lembrar de mim. Vocês vão recorrer a mim. Mas aí você vai ter que ir para o final da fila. Porque Deus te deu a oportunidade de estar na primeira fileira e você não quis. Olha para o seu irmão e diga: para de chorar por coisas que Jesus te deu e você não quis. Jesus não vai insistir, porque nós como pastores insistimos a primeira vez, a segunda vez, a terceira, a gente faz igual Jesus, deixa. Por quê? Porque vai voltar a dormir, não? Então tem pessoas que a gente tem que insistir, mas tem pessoas que a gente tem que pôr na mão de... Você colocou? Ou você está insistindo ainda? Jesus está conversando com alguém aqui que é para colocar na mão de Deus. O texto vai dizer que, estando ele ainda a falar com seus discípulos, vai surgir uma grande multidão, uma multidão. E essa história, os 4 evangelistas vão citar ela, cada um com uma ótica diferente. Só que Lucas vai relatar que está entrando no jardim uma grande multidão. E essa multidão tem um líder. E sabe como é o nome desse líder? Judas. Imagine essa multidão, como está sendo bem liderada. Porque às vezes você diz, é uma multidão, mas quem é a liderança? Nem toda a multidão precede de Deus. Nem todo crescimento vem. Mas alguém está insistindo, não, é de Deus. Judas está liderando uma grande multidão. E ele chega dentro do Getsemane e ele vai dizer aos que está com ele, os sinédrios, soldados que vieram prender Jesus, ele vai dizer, olha, o sinal que eu vou usar para indicar quem é Jesus é o beijo, é a intimidade. Porque tem gente que usa da intimidade, irmãos, para te dar um golpe. Tem gente que usa da intimidade para te trair. Ele vai usar o beijo, o momento mais íntimo de alguém para o outro. O momento que alguém tem comunhão é o momento do beijo, do aperto de mão. Ele vai dizer, a quem eu beijar, esse é o Jesus. E Jesus, olhando para Judas, disse, tu está traindo o filho do homem com um beijo. Aquilo que eu ensinei para o bem, você está usando para o mal. Só que o texto vai dizer
que no meio dessa multidão tem alguém muito importante. Diga, muito importante. Esse alguém importante é servo do sumo sacerdote Caifás. É alguém influente da época, é alguém que trabalhava no tribunal de justiça, é alguém que trabalhava no sinédrio, era alguém que estava se preparando para ser um sacerdote, era alguém que conhecia a lei, era alguém que sabia o que estava fazendo, era alguém influente, era alguém respeitado, mas estava na multidão errada. Não adianta você ser habilidoso no que faz, se escolheu andar com a multidão errada. Não adianta você ser bom no que faz, prega, canta, mas escolheu andar do lado de gente errada. Olha para o seu irmão e diga, cuidado com as suas referências. Cuidado com quem você olha e diz, é a minha referência. Porque tem muita gente deixando Jesus para ter Judas como referência. Diga para o seu irmão, você está aqui? Este alguém, Lucas não vai citar o nome, Mateus não vai citar o nome e nem Marcos vai citar o nome. Mas eu gosto de João, porque João trabalha com nomes. E coisa boa é dizer o nome, sem dar rodopeio. Eu ouvi falar, me falaram. Não diga a verdade, irmãos. Tudo é resolvido diante a verdade. João vai fazer questão de dar nome. Vamos para o texto? João, capítulo 18, verso de número 10. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era? Como que era o nome dele? Diga, ele tinha nome. Ele tinha profissão. Então não era qualquer um. Quando a Bíblia faz questão de dar nome, é porque Deus quer fazer dessa pessoa alguém influente para nos influenciar. Ou seja, Malco não tinha nada a ver com a história, mas é só chegar perto de Jesus que Jesus vai o incluir na história, que Jesus vai introduzir ele na história. Irmãos, Jesus aqui não queria fazer nenhum tipo de milagre, mas Jesus foi obrigado. Por quê? Pergunta por quê? Porque alguém no culto de oração resolveu usar a espada. No culto de oração, que é lugar de se humilhar, que é lugar de pedir para ele, tem alguém com a espada. Como é que vem para o culto de oração armado, irmãos? Culto de oração é para lugar de desarmar, mas quem dorme no culto de oração só sabe usar a espada. E espada é instrumento que fere, é instrumento que corta. Jesus está dizendo, ei, hoje você vai ter que deixar essa espada, Pedro, porque Jesus tem que arrumar muita coisa que você está destruindo. Jesus tem que consertar muito trabalho que a tua espada está causando. Tem alguém aqui? Estou desconfiando que é Pedro, viu? Se não der glória é Pedro, se não é glória é Pedro. Esse vai ser o último milagre de Jesus. Você sabia disso? Porque alguém resolveu vir para o culto de oração armado. Só tem na leste esse tipo de gente. Alguém que se não fosse ferido, que se não fosse provocado, não entraria na história. Aí eu te dou um conselho, tá te ferindo, tá te machucando, é que Deus tem uma história para você. Só é construída histórias em cima de feridas, em cima de dor. Só quem já chorou um dia tem uma história para contar. Só quem sofreu um dia tem uma história para contar. Só quem viveu o luto tem uma história para contar. Diga ao seu irmão, tá doendo? Tem história vindo aí. Malco é alguém que está do outro lado. Ele não está do lado de Jesus, ele está contra Jesus. Malco entrou ali
com uma autoridade do Sinédrio para prender Jesus. Malco está ali executando o seu trabalho, mas ele ainda continua do lado errado. Malco é alguém que conhece Jesus, que sabe do poder de Jesus, que conhece as maravilhas de Jesus, mas ainda continua do outro. Mas é a dor que Jesus vai usar para trazer Malco para o lado dele. Eu não sei qual é o instrumento que Deus vai usar para trazer alguém, atrair alguém da tua casa. Eu não sei se é a dor, se é a enfermidade, mas o que Ele fizer, o que Ele está fazendo é para trazer para perto. Ei, não pede misericórdia não. Deixa Jesus tratar do outro lado. Ele vai alcançar o Malco. Malco vai experimentar o poder de Jesus. E eu nunca vi ninguém experimentar o poder de Jesus e permanecer do lado errado. Todo mundo que experimenta o poder de Jesus vem para o lado de... Enquanto Malco defende a pessoa errada, está do lado errado, ele está sendo ferido. Mas o texto vai dizer que a multidão vem, e quem está à frente da multidão é Judas, e Judas está trazendo com ele Malco, que é servo do sumo sacerdote Caifás. O texto vai dizer que agora eles estão entrando no jardim, eles estão carregando tochas, estão carregando? Carregar tocha não é ser luz, porque tem gente que anda com tocha, mas nunca foi luz. Luz é clarear o ambiente. Tem gente que só ilumina o que ele quer iluminar, mas luz é trazer clareza, é trazer transparência para o ambiente. Olha para esse irmão e diga: está na hora de deixar a tocha e começar a ser luz naquela casa, e começar a ser luz naquela empresa, e começar a ser luz nos ambientes que Jesus está te levando. Quem feriu Malco? João vai fazer também questão de dar o nome dele. Mateus não vai falar, Mateus vai falar um dos discípulos. E Jesus não gosta de burburinho. Será quem foi? Foi ideia de quem? Quem falou? Aí João está dizendo, Jesus não gosta disso não. Jesus, ele gosta de trabalhar com nomes. Quem vai falar que quem cortou a orelha de Malco foi João. João vai entregar. João vai dizer, então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembanhou. Se ele desembanhou, é porque ele andava com ela. Ele não pegou emprestado. Irmãos, ele andava com ela. Tem muito crente assim. Diz assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Sangue nordestino. Não, o seu sangue é o sangue de Jesus Cristo. Nordestino é a cultura, é o sangue que você carrega da origem, mas o sangue que predomina a tua vida, que rege a tua vida, é o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus salva, limpa, restaura, amansa. Até o mais arretado dos arretados. Quando você vem para Cristo e Cristo te restaura, você fica com cara de nada. Você sabia disso? Não sei se você já conversou com um irmão que tem cara de nada. Eu vou usar ele porque ele é do meu coração. E quando Jesus trouxe ele era um Pedro na nossa vida. Irmão Geraldo, tem cara de nada. Mas se ele conta as experiências, diz assim, irmão Geraldo vivia com a espada embanhada. E era um triz que você falava que ele tirava a espada, irmãos. Hoje é manso. Hoje engole seco, dá vontade, mas o Espírito amansa, dizendo domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio. Porque quem anda com espada é porque não tem o fruto do Espírito. Diga para o seu irmão, se eu descolar que você está com essa espada ainda.
Porque tem coisas que Jesus manda a gente se livrar e a gente esconde. O punhal, a arma é do seu passado, não é de agora. Para que se garantir naquilo que fere, se você tem Jesus que restaura? Tem gente se garantindo na arma que fere, mas Jesus está dizendo, a tua garantia de segurança não está em arma, não está em nada a não ser em Jesus. Jesus é quem te restaura, é quem te abriga, é quem te esconde. Olha para esse irmão com olhar de profeta e diz, e aí? Vai mandar embora a espada? Ou vai continuar ferindo com ela? Você não tem dimensão do que Deus fala nesse altar. Às vezes parece que não tem ninguém, mas tem. Diga para o seu irmão, tem. Diga assim, se eu descolar que é você, eu vou orar em posição de mão. Quem machucou Malco? Pedro. E Pedro era o quê? Discípulo. Obreiro. A gente espera de Malco essa atitude, não de um discípulo. Oh, irmãos, diga assim, que vergonha. Ele foi incentivado a ferir? Alguém provocou ele a ferir? Foi por conta? Então está na hora de você ser homem, ser mulher, de resolver o que você fez por conta própria. Ninguém te forçou, ninguém te fez fazer, foi por conta? Agora olha para o seu irmão e diga, então resolva o que você fez por conta própria. Ele feriu por conta própria, e todas as vezes que você for contra a vontade de Deus, você irá machucar, você irá ferir pessoas que não tem nada a ver com o problema que você está passando. Quem anda com a espada, irmãos, ele está passando por um problema difícil na casa dele, ele sai ferindo todo mundo. E ninguém tem nada a ver com o problema dele. Quem aqui não tem problema? Levante a mão. Todos nós aqui temos problema. Quem aqui tem problema? E muito. Diga para o seu irmão, quer trocar o meu problema com o seu? Só que nós temos que ter maturidade de se resolver. Nós temos que ter maturidade de atravessar essa fase difícil. Ninguém tem culpa do problema que você está passando. Aí, pela nossa imaturidade, a gente sai ferindo pessoas que não tem nada a ver. E sabia que Jesus precisa curar muita gente que o nosso desequilíbrio machucou? Olha para o seu irmão assim, você já feriu tanta gente. Você pensa que não sabe. Aí Jesus tem que ficar consertando o que o nosso desequilíbrio fez. Crente desequilibrado, irmãos, é a pior coisa que existe dentro de uma igreja. Coloca a mão na sua cabeça que você é o maior profeta que existe na sua casa e diga, equilíbrio no nome de Jesus. Equilíbrio no nome de Jesus. Ninguém fez, ninguém falou, ninguém irritou, ninguém provocou. Tá, vamos para um lado de uma ótica diferente. É natural alguém chegar e for prender Jesus, você também ia reagir. Sim ou não? Só que Jesus, em momento algum, disse para usar a espada. Jesus mandou guardar a espada. É que às vezes a gente interpreta o que Jesus falou da forma que nós queremos fazer. É igual palavras que Jesus libera aqui, você interpreta do seu jeito, do jeito que você está vivendo. Jesus está dizendo, não foi nada disso que eu falei. Jesus disse para guardar a espada, não era para usar a espada. Por quê? Porque isso era para cumprimento da palavra, da profecia. Isso seria para cumprimento, ou seja, não tinha espada, não tinha soldado, não tinha ninguém que poderia impedir esse momento. E tem momento que você pode ter espada, mas a espada não ajuda. Que você pode ter amigo, mas o amigo não ajuda. Tem momento que você vai ter que passar
força, aguenta, suporta, porque esse propósito, ele tem um porquê, esse momento tem um porquê. Essa dor não vai te matar, não, ela só vai te conduzir ao ambiente do propósito e do milagre de Deus sobre a tua vida. Por que Pedro vai ferir a Malco? Por quê? Por quê, pastor? Porque quando Jesus pediu para orar, para ele ter equilíbrio, ele dormiu. Quem dorme não sabe enfrentar os desafios que a vida vai apresentar. Ai, diga para o seu irmão, depois dessa, se você continuar dormindo. Ele se precipitou, se desequilibrou porque fugiu do culto de fugiu da oração. O que Jesus falou para eles 3 vezes? Orai para que não entres em tentação. Porque o maligno nos tenta para fazer aquilo que desagrada a Jesus. Quem está com a multidão, quem está com Judas está dizendo, olha, discípulo, foi isso que seu mestre te ensinou? Saindo usar a espada para ferir todo mundo? Porque, irmãos, o que a gente faz, o reflexo das nossas ações, vai interferir no Deus que a gente serve. Tem gente que olha para a gente e diz o quê? É crente. Pior que é crente. Eles fazem cara como se não fosse com eles. Isso me irrita. Equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Domínio próprio, domínio próprio. Porque o que a gente faz durante o dia demonstra, irmãos, qual é a nossa referência, quem nós temos seguido. Não dá para seguir Jesus, irmãos, e ainda continuar com as velhas práticas. Não dá para seguir Jesus e ainda ser ignorante, ser estúpido. Na igreja, ele abre a porta do carro. Na igreja, ele dá a paz do Senhor. Na igreja, ele oferece cafezinho, mas em casa é ignorante, xinga todo mundo. Jesus te achou aqui, Pedrão, e ele vai desarmar você. Deus vai mudar esse linguajar, esse comportamento. Deus vai mudar esse desequilíbrio. O que você é lá dentro tem que ser fora. O que é fora tem que ser dentro. Tem alguns Pedro olhando bravo para mim. Só que eu não vou usar a espada. Diga para o seu irmão, Jesus te achou. Você sabia que as pessoas mais perigosas não são as que andam com a espada, mas são as que andam com a Bíblia na mão? Tem muita gente usando a Bíblia para ferir, usando a Bíblia para ofender, usando a Bíblia para pôr um contra o outro. Não, cuidado, que os piores matadores são aqueles que carregam Bíblia na mão e interpretam tudo do jeito que eles querem. Eles saem atropelando tudo. Jesus nem mandou falar e eles estão falando. Jesus nem mandou fazer e eles estão fazendo. Aí o texto vai dizer que quando se une a multidão de Judas, Jesus e os discípulos. E é interessante que Marcos vai relatar essa história, Daniel, que quando eles entram no jardim e perguntam para Jesus, Jesus está dizendo assim, estou aqui. É a mim que procurais? Estou aqui. Aí Jesus vai olhar e diz assim, nossa, para que porretes? Para que tocha? Para que arma? Vocês tiveram tanta ocasião para me prender, e no dia de me prender, vocês acham que eu vou contrariar? Vocês acham que eu vou fazer o showzinho? Não!
se desarma, porque eu vim para cumprir um propósito e eu não fujo dele. Eu vim para cumprir o propósito do meu Pai. É a mim que vocês procuram? Estou aqui. Deus vai, aleluia, intervir na história de alguém. Alguém vai falar do seu nome e você não vai precisar se esconder, não. Você vai dizer: estou aqui. Eu estou aqui. É eu que vocês procuram? Estou aqui. Levanta a mão, porque alguém vai precisar te chamar. E não é para banquete, não, é para expulsar demônio mesmo. Aí você não vai se esconder mais, não. Você vai dizer: estou aqui, olha eu aqui. É eu que vocês estão chamando, olha eu aqui. Recebe autoridade, recebe autoridade, recebe autoridade para isso. Tem alguém que não gostou. Mas é tão bom quando você carrega a autoridade de Jesus. É tão bom quando mandam te chamar. Diga para o seu irmão: estão te procurando. Não, diga mais firme para ele: estão te procurando. O texto vai dizer que Malco vai ser ferido pela espada de Pedro. Vocês precisam entender no momento dessa história que está tudo escuro. É a noite. Só tem a luz das tochas e as tochas não é suficiente para iluminar. Então, alguns historiadores vão dizer que a intenção, Cidinha, de Pedro não era ferir a orelha, era arrancar a cabeça. Só que o escuro, diga assim, o escuro fez com que só fosse a orelha. Aí você está dizendo: Senhor, essa noite não passa. Mas essa noite foi o livramento de Deus para a tua vida. Porque era para arrancar a cabeça e só feriu a orelha. Porque tem noites que a gente chora, tem noites que a gente geme, tem noites que a gente pede para passar logo. E Jesus está dizendo: se eu faço passar logo, o livramento não vem. Se eu faço passar logo, o dia chega e o maligno te acha. Mas é nessa noite sombria, no escuro da madrugada, que eu sou o socorro bem presente, que eu sou o guarda de Israel, que não dorme nem tosqueneja. O que era para ser morte, vai ser apenas ferida. O que era para ser morte vai ser apenas ferida. Por quê? Porque Deus viu. Diga assim: Deus viu a intenção. Ô irmão, nós somos livres, libertos pela intenção que o Senhor enxergou do nosso inimigo. Você nem viu a intenção, mas Jesus viu. E por ver a intenção, Jesus chegou com livramento. Então não era só para cortar a orelha de Malco, era para cortar a sua cabeça. Mas ele acertou, e eles vão fazer questão de falar qual foi a orelha que ele acertou. Qual foi a orelha? Para alguém que está sentado, está dizendo assim: não importa, fui ferido. Não importa se é a esquerda, não importa se é a direita. Mas o texto faz questão de falar que era a orelha direita. Por quê? Faz sentido. Porque o inimigo sabe aonde mexe. O inimigo, ele quer afetar a área em que Deus está potencializando na tua vida. Vou te explicar. Malco é servo do sumo sacerdote Caifás. Malco já faz 8 anos que está estudando na escola de sacerdote. Malco está se preparando para assumir a cadeira de sacerdote. Só que havia um sério problema. Para se subir ou para adquirir a cadeira de um sacerdote, não podia ter defeito algum. Não podia ser cego, manco, não podia ter defeito algum. Malco está se preparando para se assentar na cadeira de sacerdote do Sinédrio.
Mesmo Malco se preparando, se fortalecendo, Satanás vai mexer aonde ele está se potencializando, aonde ele está se preparando, porque é no meio do preparo que Satanás aparece para querer cortar a orelha. E orelha cortada é sonho cortado, é sonho anulado, é sonho frustrado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Eu não sei qual foi a orelha que separo, eu não sei qual foi a orelha que cortaram. Alguém disse: está anulado, não vai mais para frente, não vai acontecer. Mas Jesus está aqui para restaurar, para restabelecer, para conectar novamente. Porque volte a sonhar, volte a projetar, volte a acreditar, porque o Deus que restaura está aqui. Pedro acerta a orelha de Malco à direita. E porque a direita, diga, tem um propósito. Levítico 14:14. Olha como que era feita a unção do sacerdote. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa. E o sacerdote a porá sobre a ponta da orelha direita, daqueles que têm que se purificar, sobre o dedo do polegar da sua mão direita e o dedo polegar do seu pé. Sabe como que era feita a unção do sacerdote? Se pegava o óleo, colocava na ponta da orelha direita, no polegar do dedo direito e no polegar do dedo do pé. Quando Pedro cortou a orelha de Malco e ele sentiu que era a direita, ele estava dizendo: sonho interrompido, cadeira anulada. Para que tanta preparo agora? Não tem mais o que fazer. Agora serei descartado, serei humilhado, serei rejeitado. Mas diante dele estava que não coloca ponto final na história, mas coloca a gente para vivê-la. Levante a tua mão, porque ninguém vai interromper o que Deus tem com a tua vida. Não. Ninguém vai parar o que Deus tem na tua vida. Não. É noite de restauração, é noite de restauração, é noite de voltar a projetar. Pega na mão do seu irmão e diga: ninguém vai paralisar o que Deus já colocou para andar. Aperta a mão dele, diga: está em andamento. Está em andamento. Está em andamento. Eu profetizo que está em andamento. Tem projetos aqui que está em andamento, vai acontecer. Tem projetos aqui que Deus vai fazer. Você pode adorar. Eu vou te dar alguns segundos, porque nesta noite Jesus está dizendo: já dei andamento, já dei a... Diga para o seu irmão: se está doendo, é sinal que você ainda está vivo. Volte para o jardim, no escuro. Eu imagino Malco colocando a mão, dizendo: só foi a orelha. Estou vivo ainda. Só foi um pedaço. Estou vivo. Estou sem a promessa, mas ainda estou vivo. Não estou vendo nada acontecer, mas ainda estou. Não ocupei a cadeira ainda, mas ainda estou. Não estou vendo a porta se abrir, mas ainda estou. Estou machucado, mas estou. Está doendo, mas estou. Está sangrando, mas estou. Eu estou vivo. Ah, você não entendeu. Você não entendeu. Está doendo, mas você está vivo.
Note que quem agride, note que quem arranca a orelha é alguém que tem habilidade com a espada. Por quê? Porque Satanás vai levantar pessoas habilidosas para parar a sua habilidade, para parar o que você está projetando. Errou o alvo porque era para ser a cabeça, só foi a orelha. Olha para o seu irmão e diga: adore pelo livramento. Porque o carro capotou, era para ser morte, mas você está aqui vivo. A bala perdida passou do lado, era para ser morte, mas você está vivo. O Covid era para levar você e a sua casa, mas ele passou de lado, você está vivo. O câncer era para te levar embora, mas Jesus curou, você está vivo. Só quem está vivo adora. Alabai assai. Alamai oderesai. Arabai uskelebai assai. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Estou vivo. Está faltando um pedaço, mas estou vivo. Está quebrado os cacos, mas estou vivo. O vaso está quebrado, mas está vivo. Meu Deus. A orelha se projeta para fora. E tudo que se projeta para fora da cabeça está em risco. Diga, está em risco. Diga assim, está em risco. Melhor diga assim, o meu futuro está em risco. Só fala isso quem está do outro lado ainda, mas quem está do lado de Jesus sabe que não está nada em risco. Malco está dizendo, está em risco. A orelha direita foi cortada. Não haverá mais sacerdócio. Não haverá mais reconhecimento. Não tem mais cadeira. Não serei mais ninguém dentro desse sinédrio. Eu não sei o que foi interrompido na tua vida. Eu não sei qual é os sonhos, os projetos que foram arrancados. Eu não sei qual é a orelha direita que Satanás arrancou de você, te deixando na impossibilidade de viver ou de alcançar. Mas eu quero ser boca de Deus nessa noite e profetizar que tudo Jesus não vai precisar juntar os pedaços. Jesus não vai precisar pegar o que sobrou, não. Jesus vai restaurar por completo. Jesus vai restaurar. Ele vai pegar novamente, aleluia, e vai colocar no lugar. Eu não sei o que precisa ser colocado no lugar nesta noite, mas Jesus está descendo no chão, está pegando a orelha e está colocando no lugar. Está colocando... Ai, meu Deus! Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar essa cena? Você consegue? Você consegue imaginar essa cena? No meio de tudo isso, Jesus está dizendo, eu estou sendo levado preso. Ô Malco, você veio me prender, mas eu tenho restauração para a tua vida. Você veio contra mim, mas eu tenho cura para a tua vida. Sabe o que Jesus estava dizendo para Malco? Jesus estava... Eu ia usar o pastor, mas ele estava me filmando. Jesus estava fazendo assim para Malco, ó. Vai. Tenta de novo. Sonha de novo. Projeta de novo. Vai, Malco. Ninguém vai parar o que eu tenho para a tua vida. Vai. Vai, Malco. Hoje eu restauro o que você precisa que eu restauro. Hoje eu te dou coragem, vai, Malco. Hoje eu restauro, hoje eu toco. Jesus está tocando na orelha de alguém. Eu não sei qual é a área que precisa ser tocada, mas Jesus está tocando, está dizendo, vai, tenta novamente, vai, projeta de novo, vai, sonha de novo, vai, levanta de novo, vai, faz de novo, vai. Malco, Joilson, Malco nunca permitiria Jesus se aproximar dele, porque ele era do sinédrio. Só que tem dor que Jesus provoca para nos aproximar.
Jesus poderia interromper Pedro? Sim. Jesus até permitiu a orelha cortar. Mas quando Pedro, intencionado novamente, vai usar a espada, Jesus diz: guarda. Eu deixo até ferir, mas não matar. Eu deixo até ferir, mas não vai estragar o que eu tenho. Os planos do Senhor não vão ser paralisados. Porque tem alguém, Alabarasúria, que vai receber a ordem: guarda. Guarda a espada, guarda a arma que ia usar, guarda a armadilha que ia usar, guarda a intenção que ia... Ai, meu Deus, você não está entendendo, mas Jesus está indo, aleluia, na direção de alguém, dizendo: é para guardar. Eu deixo ferir, mas não deixo matar. Eu deixo ferir, mas não deixo matar. Eu deixo ferir, mas não deixo... Ah, meu Deus. Jesus está dizendo: Pedro, agora é comigo. Não coloca a mão até que a minha mão chegue sobre ele. Porque tudo isso está acontecendo, sabe por quê? Sabe por que tudo isso está acontecendo na tua vida? Porque Jesus decidiu tocar. Ele só queria uma oportunidade. E hoje é a oportunidade de alguém que Jesus promoveu só para tocar. Você não entende, mas tem alguém que entrou aqui destruído, com a orelha decepada, com sonhos esquecidos, abandonados. Jesus está dizendo: hoje eu toco. Eu promovi tudo isso só para você se aproximar de mim. Feridas têm propósito, dores têm propósito. E qual é o propósito? Te atrair para perto de mim. Te atrair para perto de mim. Jesus faz tudo isso na vida de Malco. Mas o que vale não é a ida, mas é a volta. Ô irmãos, o que vai testemunhar não é a sua vinda a este culto, mas é a sua volta para a tua casa. Por quê? Porque Malco teve que voltar para o Sinédrio. O lugar onde Jesus era odiado, o lugar onde Jesus não tinha vez, o lugar onde não se falava de Jesus. Oh, irmãos, o que Jesus vai fazer na vida de alguém é só o início, é só o começo, porque tem lugares que Jesus ainda não entrou, mas vai entrar através de você. Jesus vai entrar através do que Ele vai fazer. A restauração que Ele vai promover na tua vida vai ser o acesso em ambientes que não querem saber de Jesus. Letícia, imagine ele voltando para o Sinédrio, dizendo assim: Caifás, estou anestesiado. E você já percebeu que o que Jesus faz a gente não larga? Não está no texto, mas eu me permito dizer no Malco voltando assim, ó. Meu Deus, não tem nem cicatriz, não tem nem ponto, não tem nem cirurgia. Como eles vão acreditar? Malco anestesiado diante do Sinédrio, dizendo: Caifás. Qual é o relatório? Prendeu, prendi. Prendi alguém que não tem culpa. Alguém inocente. Que mesmo sendo levado preso, não olhou para mim com desprezo algum. Mas antes, restaurou a minha orelha. Quem sabe Caifás olha para Malco e diz: está ficando doido como os discípulos? É só se encontrar com esse Jesus que as conversas mudam. A orelha está aí, meu querido. Está falando do quê? Você não sabe do que eu vivi. Oh, irmãos, tem coisas que a gente vive que não dá para explicar. Alguém se pergunta: como foi? Olha, eu não sei, eu só sei que Ele tocou. Olha, eu só sei que Ele tocou e colocou a orelha de volta no seu devido lugar. Sabe o que Jesus estava dizendo para Malco? Malco,
Eis que faço uma coisa nova. 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 Coloque a sua mão sobre as suas orelhas. Orelha fala do sentido daquilo que eu escuto. E hoje alguém vai voltar a escutar a voz dele que está dizendo: eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Feche os teus olhos, porque Jesus está restaurando os sonhos. Jesus está restaurando orelhas que foram decepadas, projetos que foram cancelados. Jesus está projeta. É noite de restaurar sonhos, é noite de esperança, é noite de voltar a sonhar, é noite de voltar, 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 é noite de voltar. Eu não sei qual é o pedaço que ele precisa tomar de novo e restaurar. Eu não sei qual é a área ministerial sua que precisa ser restaurada. Eu não sei qual é a área sua, mas ele quer tocar. Rebaia, urigbarashuiebara, duricalasuia.